Graça e paz, meus irmãos, para a glória de Deus. Chegamos na manhã de mais um dia. E eu espero, viu, em Cristo Jesus que você esteja bem, porque se você não estiver, você vai ficar, pastora, você vai ficar bem depois dessa palavra gloriosa. Olha, eu preciso te dizer isso, viu? O mundo espiritual, não é qualquer um que vai entender o mundo espiritual. E você precisa entrar nesse ambiente de glória e procurar entender esse ambiente espiritual. Por quê, pastora? Porque Deus tem uma obra na sua vida. Deus tem uma obra na sua vida e você tem que procurar entender o mundo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca aqui nos comentários como, como, e põe um ponto de interrogação. Como? Como entender o mundo espiritual? Olha o que diz aqui, ó. Olha o que diz aqui, no capítulo 6 de João. Olha só, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer esse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, olha só, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O pão que eu lhe der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Jesus, ele fala isso, né? Olha o quanto é importante a gente entender o mundo espiritual. Jesus, ele fala isso e os judeus que ali estavam, eles não conseguem entender o que é que Jesus estava falando. Olha só o que diz o versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Como? Como este Jesus pode nos dar a sua carne a comer? Como isso, aleluia, pode acontecer? E para eles era algo assim impossível. Para eles era algo que fugia da capacidade de compreensão deles. Mas por que isso acontecia, pastora? Porque eles não tinham essa visão espiritual, esse entendimento espiritual. Olha o quanto é importante nós buscarmos esse entendimento. Olha o quanto é importante nós nos aprofundarmos nesse entendimento, que é o entendimento do mundo espiritual. O verso 53 diz assim, ó: Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Vocês não terão vida em vocês mesmos. Jesus começa a falar essas coisas espirituais que aqueles judeus não tinham a capacidade de entender. E Deus fala hoje aos nossos corações através dessa palavra, né, de uma forma muito gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos dá um ensinamento muito profundo de que nós precisamos nos aprofundar no mundo espiritual. Mas, pastora, eu sim, você. Deus, ele te escolheu e ele quer que você busque esse entendimento. Deus, ele quer que você venha se aprofundar nesse entendimento. Porque é muito importante para você saber quem é o Deus que você serve. E de que maneira você pode discernir as coisas espirituais. Porque se você conseguir discernir as coisas espirituais, você vai conseguir, aleluia, superar e enfrentar muitas situações na sua vida. Mas isso só será possível através do seu entendimento espiritual. Você precisa ter esse entendimento espiritual. É necessário que você se entregue a esse entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Para que você possa, aleluia, entender o trabalhar de Deus e seguir pelo caminho que Deus quer. Viu? Muitas vezes a gente não consegue seguir o caminho que Deus quer que nós venhamos seguir, porque nós não entendemos o mundo espiritual. E você precisa entender como, pastora, busque de Deus essa graça, ore, jejue, gaste tempo na presença de Deus. Quando nós gastamos tempo na presença de Deus, nós somos enriquecidos por Ele. Louvado seja Deus. Nós recebemos algo que só o mundo espiritual pode nos entregar quando nós gastamos tempo na presença de Deus.
E eu preciso te dizer isso, gaste o seu tempo na presença de Deus, porque você vai ser enriquecido não das coisas desse mundo, mas das coisas celestiais. Você será enriquecido por Deus. Busque ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, viu? É o que eu digo sempre, quem tem Jesus tem tudo. E quando nós buscamos a Ele, né, o nosso entendimento é aberto. As portas se abrem e a gente começa a alcançar uma prosperidade que o mundo não pode nos dar. Nós conseguimos ter visões que o mundo não pode nos dar. Nós conseguimos ter entendimento que o mundo não pode nos dar. Nós conseguimos ouvir coisas que o mundo não nos faz ouvir. É muito forte, viu? O mundo espiritual. Busque a Deus. Se entregue para Deus. Quem tem Jesus tem tudo, viu? Entra nesse ambiente, dá lugar para Deus, deixa Deus usar você, sabe? Deus te criou, te chamou para a glória dele. Deus não te criou e te chamou para a glória do mundo. Deus te chamou e te criou para a glória dele. Você é para a glória de Deus. A sua vida é para a glória de Deus. Busque ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo incansavelmente. Quem tem Jesus tem tudo. Busque ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Você é uma bênção na minha vida, seja uma bênção na vida de outras pessoas. Compartilhe.